Olá, WeChatters! Bem-vindos ao Exame GD, propostas de resolução do Exame Nacional de Geometria Descritiva A 2009, primeira fase. Como antigamente. Número 1. Determina as projeções da reta de interseção I dos planos oblíquo alfa e beta que contêm o mesmo ponto do eixo X. Os traços de alfa intersetam x, um ponto com menos 1 de abscissa e fazem ambos 60 graus de abertura para a direita com esse eixo. Cá estão os traços de alfa. Beta é definido pelo seu traço horizontal e pela reta B. H de beta faz 20 graus de abertura para a direita com x. Obviamente, também passa naquele ponto com menos 1 de abscissa. A reta B é perfil passante, contém o ponto B, 2, 6. Se ela é perfil passante, tem de ter um ponto em X, que é exatamente aquele ponto com menos 1 de abscissa. E então, B é um ponto com menos 1, 2, 6. E por B passo a reta B com projeções coincidentes. Para que a reta fique corretamente definida, vamos marcar os traços da mesma. F e H são os traços da reta B, ambos em X. Eu não preciso do F de beta. Eu não sei como é que ele é, mas eu não preciso dele. Porque eu vou usar um plano auxiliar. Há uma coisa que eu já sei. A reta de interseção I é oblíqua passante. Porque há um ponto em X que pertence aos dois planos. Então, eu vou começar por fazer um plano horizontal com 6 de cota, passando por B. Delta é o nome desse plano. Vou intersetar delta com alfa. F de delta cruza com F de alfa e produz o ponto F'. A reta de interseção de um plano horizontal com um plano oblíquo é uma reta horizontal. E neste caso, chamei-lhe A. A2 coincide com F de delta e A1 é paralela a H de alfa. O plano beta também interseta o plano delta, produzindo outra reta horizontal, que eu chamei C. C2 coincide com F de delta e C1 é paralela ao H de beta. Portanto, C1 tinha de passar em B. A reta A e a reta C cruzam-se no ponto I. Este ponto pertence a todos os planos. Todos. E também à reta I. E como já temos aquele ponto em X, já temos tudo o que é preciso para fazer as projeções da reta I, da interseção de alfa e beta. Número 2. Determina graficamente a amplitude do ângulo formado pelas retas R e S. A reta R é paralela ao beta 24 e a projeção frontal faz 30 graus de abertura para a esquerda. O ponto F, traço frontal de R, tem 8 de abscissa e 8 de cota. Obviamente, o F tem afastamento 0. Então vamos passar pelas projeções do ponto F, as projeções de R. Conheço R2 com os devidos 30 graus para a esquerda e como ela é paralela ao beta 24, R1 faz também 30 graus, mas para a direita. A reta S é concorrente com R num ponto com 3 de cota, chamado P. Então marcamos P na cota 3, de forma a que pertença a R. E dizem que as projeções da reta S são perpendiculares às projeções homónimas de R. Então está bem. Fica S2 a 90 graus com R2 e S1 a 90 graus com R1. São retas oblíquas, portanto as projeções não dizem qual é a amplitude entre as duas. Vou ter que rebater as duas retas. Duas retas concorrentes constituem um plano. Então, vamos achar os traços de todas as retas. Descobri o traço horizontal de R, o traço horizontal de S e o traço frontal de S. O traço frontal de R já era conhecido.
Reparem que a cota dos F's é igual e o afastamento dos H's é igual. Então, o plano constituído pelas duas retas é um plano de rampa. Então, vamos rebater este plano de rampa. Decidi que a charneira vai ser o traço horizontal de θ e por isso há aqui consequências. H de θ rebatido fica coincidente com ele próprio, H1 fica coincidente com H rebatido e H'1 coincide com H' rebatido. Vou rebater o ponto P, que é comum às duas retas. Vou fazer o triângulo de rebatimento. Fiz uma perpendicular à charneira e uma paralela à charneira, na qual marquei a cota de P, 3 cm. E depois faço a hipotenusa, que vai da extremidade da paralela até ao ponto em que a perpendicular cruza a charneira. Esta hipotenusa é o raio do arco de rebatimento que vai parar na perpendicular à charneira. Lá está P rebatido. P rebatido vai ligar com os H's rebatidos. P rebatido, H rebatido dá R rebatida. P rebatido, H' rebatido dá S rebatida. As retas estão em verdadeira grandeza, finalmente. E o ângulo entre as retas rebatidas é a resposta ao nosso problema. Está feito. Número 3. Representa pelas suas projeções um cone de revolução de acordo com os dados abaixo apresentados. Determine a sombra própria do cone e a sua sombra real nos planos de projeção utilizando a direção luminosa convencional. A base está contida no plano frontal φ e tem 4 de raio. O centro da base é o ponto O, que pertence ao plano beta 1,3 e tem 2 de abscissa e 8 de afastamento, ou seja, o ponto O tem 2, 8, 8. Fizemos as projeções de O e vamos passar o plano φ pela projeção O1. A projeção frontal da base apresenta-se em verdadeira grandeza. Então, com centro em O2, fazemos uma circunferência com raio 4. A projeção horizontal da base coincide com H de φ. Quanto ao vértice, tem 1 de afastamento. Sendo o cone de revolução, o eixo é perpendicular ao plano da base, ou seja, é um eixo de topo. Por isso, V2 vai coincidir com O2 e V1 tem 1 de afastamento. Agora, vamos fazer a linha separatriz do cone. Pelo ponto V, vou passar uma reta L que tem a direção luminosa convencional. E esta reta L intersecta o plano φ no ponto I. A partir da projeção I2, vou fazer tangentes à base, que se fazem assim. Achamos a mediatriz entre I2 e O2. E depois, com o compasso, fazemos centro no ponto médio, abrimos até O2 e cortamos a base. Obtemos A e B, que farão parte das retas T e T', que são as tangentes à base, cujo afastamento é o mesmo que o plano da base. A e B fazem parte de duas geratrizes da linha separatriz. Fazemos a projeção horizontal de A e B e unimos os pontos A e B ao vértice. Na projeção frontal não são visíveis. Na projeção horizontal, AV é visível, BV não é, porque tem menos cota que o centro da base. Agora vamos achar a sombra dos pontos A, B e V. O circuito da linha separatriz é o seguinte. Começa em A, contorna a base pela direita até B, vai ao vértice e volta ao A. Passamos raios luminosos por A, B e V. Descobrimos o seguinte. A sombra de A está no plano frontal, a sombra de V também, a sombra de B está no plano horizontal. A sombra de BV vai quebrar, por isso será necessário B virtual para fazer a sombra da mesma. Lá está, fizemos B virtual para fazer a sombra da geratriz BV. AV não quebra. Quanto à base, precisamos de fazer a sombra do O e como ele é do betão 3, O sombra fica em X. Mas para que é que serve? Serve para fazer a parte da base que produz sombra no plano frontal, que é circular. Concentro em O sombra e abertura até A sombra, fizemos um arco de circunferência até X. A partir daqui,
Para baixo, a sombra é uma elipse. Ou seja, a partir do ponto mais à direita da base e até B2, vamos marcar múltiplos pontos, 9 pontos, e fazemos as projeções deles todos. E depois fazemos raios luminosos a passar pelas devidas projeções. E descobrimos a sombra projetada de todos esses pontos. E depois unimos os mesmos para formar uma elegante elipse, que é a parte da sombra da base no plano horizontal de projeção. Agora, assinalamos as invisibilidades, há apenas ali um cantinho escondido atrás do cone, e preenchemos a sombra projetada e a sombra própria que é visível do cone. E é isto. Número 4. Construa uma representação axonométrica oblíqua em perspectiva cavaleira de um sólido situado no primeiro triedro, composto por dois prismas triangulares regulares. O sistema axonométrico apresenta o eixo Y a formar 140 graus com X e 130 graus com Z. As projetantes fazem 55 graus com o plano axonométrico. Os dois prismas têm uma aresta lateral comum e as suas bases são paralelas ao plano ZX. Significa que estarão em verdadeira grandeza em perspectiva e na projeção frontal. Ambos os prismas têm 9 de altura. Em concreto, sobre o prisma 1, temos o ponto A e o ponto B, que são uma aresta da base de maior afastamento. Os afastamentos têm de ser feitos em rebatimento primeiro. Então, primeiro rebatemos o Y e agora vamos fazer o ponto A. 8 de abscissa. Já está. 12 de afastamento. Marcamos 12 no Y rebatido, passamos uma projetante a formar 55 graus com Y e obtemos A3. De A3 tiramos paralela a X e de A2 paralela a Y e obtemos a perspectiva de A coincidente com a projeção A1. B não tem cota nem abscissa, só tem 12 de afastamento igual ao A. Então, B1 e B3 coincidem com A3, tal como B, e B2 está na origem dos eixos. Posso já fazer uma base. Em verdadeira grandeza, um triângulo com a medida 8. E a projeção frontal do mesmo, também um triângulo com a medida 8. O prisma tem 9 de altura. Então, no Y rebatido, vamos contar 9 cm para trás a partir dos 12 e obtemos o afastamento da base menos afastada. Passamos uma projetante e obtemos a linha 3, de onde tiramos paralela a X até chegarmos à abscissa do A. E obtemos a linha coincidente com a linha 1 e a linha 2 coincide com a 2. Daqui faremos a segunda base deste prisma, também um triângulo com 8 de lado, cuja projeção frontal coincide com a projeção da outra base. Primeiro prisma feito. O prisma 2 vai ter a aresta A' também, porque é comum aos dois, mas a face oposta a esta aresta é paralela ao plano XY. É uma face horizontal. E a base mede 4. E eu posso também fazer as bases deste prisma 2 em verdadeira grandeza, tomando como pontos de referência o A e o A'. Então, encostadinho ao triângulo maior, faço um pequenino triângulo com 4 de lado e lá atrás, baseado no A', outro triângulozinho com 4 de lado e já tenho a perspectiva do prisma 2. E a projeção frontal fica lá em cima, encostadinha à projeção do outro prisma. Finalmente, destacamos as arestas visíveis do conjunto dos dois sólidos.